Estamos de regresso à Europa 28, onde vamos continuar a debater o conflito na Ucrânia. Senhor Embaixador, as sanções económicas à Rússia têm surtido efeito ou já se esgotaram todas as cartas? Não, acho que surtiram efeito e, de facto, acabaram por ser um fator debilitante para a Rússia, particularmente tendo em conta que isto se cumulou à quebra de receitas pela baixa do petróleo. A Rússia passa hoje por uma situação interna bastante difícil. Dito isto, isso não tem tradução, necessariamente, num levantamento das pessoas contra o Sr. Putin. Bem pelo contrário. O Sr. Putin conseguiu transformar isso numa espécie de complexo de cerco, como, aliás, é tradicional na política russa há muitos anos, e na noção de que o mundo está contra nós e que, portanto, temos que nos unir para isso. Isso é um reforço de poder. Agora, com o tempo, naturalmente, que o prolongamento das sanções é algo que será profundamente detrimental para a vida russa e provocará impactos na qualidade de vida e no bem-estar das populações. E por isso mesmo, digamos, a União Europeia ainda não tomou nenhuma decisão definitiva, decidiu congelar este segundo pacote de sanções, mas não tomou uma posição definitiva relativamente às sanções. Agora, há um momento a partir do qual, se de repente se chegasse a uma situação em que, por realpolitik, houvesse uma espécie de acordo, a Rússia poderá invocar que fez todo o trabalho e que, portanto, pede o levantamento das sanções. Acho que, apesar de tudo, as sanções continuam a ser, tal como o fornecimento potencial de armas americanas à Ucrânia, um elemento de pressão sobre a Rússia. E acho, com toda a franqueza, que não devemos tornar dispensáveis estes elementos tão cedo. É preciso que a Rússia dê provas concretas de que, pelo menos, cumpre os compromissos que vai assumindo. E, portanto, acho que, apesar de tudo, há aqui uma pressão a fazer, porque volto a dizer uma coisa que provavelmente muita gente não concordará: a Rússia não é um poder democrático tradicional e não é um poder em cuja reflexão racional e ponderada por via das diferentes instâncias parlamentares, nomeadamente, se possa confiar. A Rússia, há um grau de desconfiança muito grande que hoje existe face à Rússia e relativamente ao qual, para além daquilo com que eu comecei esta nossa conversa, que é alguns erros que a União Europeia cometeu, é evidente que da parte da Rússia há ambições concretas e procura explorar, digamos, as nossas divisões para entrar nessas ambições e as pôr no terreno. Paulo Santos, subscreve que ainda há aqui espaço para a diplomacia, no fundo, ou para as sanções económicas, ou se já se esgotaram essas hipóteses? Vamos ser objetivos. Há três cenários possíveis, se quisermos simplificar. O primeiro é uma espécie de regresso ao status quo ante, ou seja, volta tudo para trás, os separatistas desistem, há um acordo, estes acordos de Minsk acabam por resultar e conseguimos chegar a uma solução que acaba por ser, digamos assim, a preservação, apesar de tudo, da Ucrânia também queimado, do país, Ucrânia, como o conhecemos. Que era o melhor cenário, mas parece mais longínquo, não é? É muito pouco previsível. A segunda hipótese é o outro extremo, que é haver uma intenção imperialista, uma intenção de domínio, uma intenção de ganho de território, não apenas de contenção por parte da Rússia e do Sr. Putin, porque de facto ninguém sabe muito bem o que está na cabeça dele, e ele quer continuar por aí fora e chegar ao ponto de ameaçar ou mesmo violar as tais red lines, as tais linhas limite, que não pode passar, nomeadamente entrando em território ou interferindo com o território europeu. É o outro cenário em que eu também não acredito. Julgo que não é isso que os russos querem, não é essa a preocupação é aquela que eu disse no início, que é impedir que o poder ocidental, que a ameaça ocidental, aquilo que é pressentido como uma ameaça ocidental ao domínio sobre o seu território, sobre a sua vizinhança imediata, sobre o seu território histórico, se quisermos, se concretize. E depois resta o cenário intermédio, que é aquele que eu julgo que vai acontecer, que neste momento poderá estar perturbado por parte da Europa. A Europa não tem essa consciência e joga aqui, apesar de tudo, prevendo os outros cenários possíveis, mas esse é o cenário, infelizmente, quase inevitável, na minha opinião, que é o da manutenção deste status quo, mais território, menos território, mais, enfim, chegando um bocadinho mais longe ou não por parte dos rebeldes, verdadeiramente isolando a Ucrânia e tornando a Ucrânia, no fundo, ainda mais dependente da ajuda ocidental e empurrando-a decididamente para os braços da União Europeia, mas sem que isso represente, a partir daí, uma ameaça, porque haverá aí uma zona tampão relativamente importante e bem armada. E, portanto, estes são os três cenários. E olhando para os três cenários, repito, aquilo que eu percebo de todos os sinais que vejo é que será este cenário, no fundo o cenário intermédio, que não é um cenário feliz, naturalmente também para a União Europeia, mas que será o que vai acontecer. Bernardo, a União Europeia afastou sempre a opção militar, mas os Estados Unidos têm em cima da mesa o fornecimento de armas à Ucrânia. Chegámos a esse ponto?
tem mostrado uma Devo dizer que ainda mais bem que chegamos a esse ponto e que alguém tem um poder, digamos, de ameaça militar que ponha, ou que consiga, de um ponto de vista coercivo, pelo menos na narrativa, pôr o Sr. Putin nesse sentido. Porque eu também não acredito em diplomacia sem soldados, devo dizer. Acho difícil que os bons diplomatas, ou a boa política externa dos grandes Estados, sem um exército por trás que possa levar essas condicionantes à mesa das negociações para que a diplomacia tenha sucesso, não acredito que uma coisa esteja dissociada da outra. E, portanto, os Estados Unidos, a meu ver, foram o player mais importante da Cimeira de Minsk sem lá estar. O outro player muito importante na Cimeira de Minsk, que também não esteve, foram os separatistas. E, portanto, nós vivemos aqui uma situação em que a Rússia tem o melhor de todos os mundos. Tem legitimidade política dada por aqueles que se sentam à mesa com ela, e eu não estou a dizer que o processo político deve ser inquinado ou que não deve ser trabalhado, nunca disse isso, mas acho que há limites a essas situações. E, em segundo lugar, parece-me que estas zonas tampões que a Rússia vai criando na Geórgia, na Moldávia, na Ucrânia, etc., servem perfeitamente às intenções de Putin. Putin nunca quis anexar a Ucrânia. Não é essa a ideia de Putin. Putin não quer anexar a Moldávia, não quer tornar a Geórgia, não quer restabelecer fronteiras do tipo União Soviética. Porque isso é ultrapassar todos os limites e há mecanismos ocidentais para travar isso. E isso é uma linha absolutamente, nem lhe chamo vermelha. Cabeça para a Rússia. Seria uma e sobretudo porque, do ponto de vista do arsenal militar, a Rússia não tem propriamente condições de modernidade militar compatíveis com qualquer... Mesmo com os exércitos europeus, eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Tem, de facto, condições nucleares únicas, tem, digamos, uma identidade à volta de uma pessoa muito acérrima, ou seja, não tem divisões internas capazes de minar o processo de decisão, que é um processo de decisão muito simples, não é? Mas, dito isto, queria dizer exatamente este ponto, frisar este ponto. Estas zonas tampões servem as intenções russas. Acho que esta solução intermédia que o Paulo Santos falava parece também mais execuível, o que não quer dizer que ela seja favorável aos interesses europeus, claro. Nem pouco mais ou menos, e acho que nós estamos aqui a abrir uma caixa de Pandora por uma questão que eu ponho em aberto. Nós queremos salvar os líderes europeus, a face dos líderes europeus, ou queremos salvar a Ucrânia? E o que me parece é que nós queremos muito mais salvar o papel de alguns líderes europeus ao longo deste processo do que propriamente salvar... Nós quem? Quem é que são esses nós que querem fazer isso? É porque, ok, é um nós... Não, é um nós genérico. Quem estamos a falar? Eu estou a falar por mim, não é? Eu estou a falar por mim. Não falo oficialmente por ninguém, não é? Eu penso que há aqui um ponto que é importante. De facto, a experiência mostrou que a Rússia gosta de criar processos de instabilidade controlada na sua periferia e que vive bem com os chamados conflitos congelados. E este está a caminho de ser um conflito congelado. Fez isso na Abcásia, na Ossétia do Sul, na Transnistria. Este é outro. E isso permite-lhe sempre ter um leverage local, permite enfraquecer o seu vizinho imediato, sem necessariamente ter que exercer um poder de soberania. Um pró-ocidental. Agora, quem rompeu, peço desculpa, este relativo equilíbrio, sejamos claros, foi muito ajudado pelo mundo ocidental. Quer dizer, foi feito um golpe de Estado na rua, em Kiev, perante um presidente que tinha sido eleito, peço desculpa, sem que a comunidade internacional tivesse posto a mais pequena reticência relativamente à legitimidade da sua eleição. E isso foi visto pela Rússia como um desequilibrar daquilo que era, digamos, uma finlandização possível da Ucrânia e a tentativa e a criação imediata dentro da Ucrânia de um tropismo no sentido da ligação ao mundo ocidental e ao mundo da União Europeia. E eu aí acho que você estava a colocar a questão sob o ponto de vista de poderes e menos sobre... Aí há um problema de poder. A Rússia foi-lhe desequilibrado um poder que estava equilibrado. A Ucrânia, num determinado momento, estava relativamente equilibrada, nem tinha
pulsões pró-ocidentais, nem tinha pulsões pró-russas no plano objetivo, por exemplo, no quadro internacional. A última década ucraniana mostra o contrário, não é? A Revolução Laranja, todas as dificuldades em gerir a balança de poder interna entre forças pró-ocidentais e forças pró-russas. Mas apesar de tudo estava-se a criar, uma coisa cómoda, uma situação cómoda. Uma situação que não levantava... Mas era a situação possível. Era a situação possível. Pelos vistos, há uma situação alternativa que já foi legitimada 2 vezes nas urnas no último ano. E agora você vai ter uma solução na prática que vai legitimar precisamente o modelo anterior. Isto é, a criação de 2 espaços pela incapacidade, que aliás se vai revelar nos próximos tempos, independentemente do que Minsk disse, de criar um modelo de natureza constitucional que permita acomodar estas situações. Aquilo que se está no Acordo de Minsk, em que no final do ano 2015 o governo de Kiev vai tomar conta das fronteiras leste com a Rússia, está dependente da criação de um modelo de autonomia constitucionalmente aceite que é perfeitamente improvável. Alessandro, ainda a questão dos Estados Unidos não descartarem a opção de enviar armas à Ucrânia, isso seria aumentar a escala do conflito para uma escala global, que é hoje ainda considerada regional. Eu não diria isso tanto. Eu acho que haveria necessariamente uma escalada do conflito em termos de violência. Vamos lá ver um conflito servido por armas. Mas é que as armas, neste momento, do lado dos separatistas, já são armas muitíssimo sofisticadas e, por alguma razão, elas estão a ganhar terreno. Não é? E são armas fornecidas pela Rússia. E desse ponto de vista faz algum sentido que se equilibre do lado de cá. Só que isso depois alimenta a retórica. E enquanto os russos dizem, repara, há aqui uma... que é talvez uma ingenuidade ocidental, mas é tradicional, ou é uma maneira de fazer política muito à americana. E eu gostava já agora de dizer uma coisa, que é uma coisa que óbvia, todos sabemos, mas que convém de vez em quando nestas conversas dizer, que é, nós estamos a falar das fronteiras da Rússia. Portanto, as fronteiras da Rússia são muitíssimo mais importantes para a Rússia do que são, por exemplo, as fronteiras da Ucrânia para nós e até para os Estados Unidos, que estão do outro lado do mundo. Portanto, é mais um jogo para os Estados Unidos, uma questão geoestratégica, de afirmação de poder, de manutenção, no fundo, de uma certa capacidade de intervenção nestas áreas, que são áreas ainda por cima importantes por causa justamente da outra ameaça de que não falámos e que é uma ameaça, se calhar, muito mais preocupante para todos, que é esta ameaça, de facto, do Estado Islâmico. E tudo o que isso representa, porque atrás do Estado Islâmico há muito mais coisas e há um confronto regional de dimensões muito, muito assustadoras, mas, de facto, os Estados Unidos dizem abertamente que vão armar o governo de Kiev, que é o governo legítimo, etc. O Putin diz que não arma nada, que não tem nada a ver, que não tem a ver nada com isso, mas depois até pede aos soldados para se renderem. Portanto, estamos aqui, de facto, perante... Exato, e já lá está lá dentro, e são russas, mas temos esta, que tem a ver com a natureza do regime russo. Mas, de facto, é evidente que há uma escalada militar, tem que haver, quer dizer, se as armas são mais poderosas, mas também é evidente que o stalemate, ou seja, que o empate, que o momento em que haverá ali uma espécie de congelar da situação, também vai acontecer mais depressa. E, portanto, eu aí, se calhar... A quem interessa agora, a questão é essa, quem interessará agora romper este impasse? Quer dizer, neste momento, tendo a situação de facto, a quem é que poderá interessar romper? Porque essa também é a grande questão. Neste momento há um relativo equilíbrio colocado em Minsk. Quem poderá interessar isto? Os Estados Unidos? Ninguém vai oficialmente romper. Aliás, vê-se o comportamento de Poroshenko. Quando pede a retirada das suas tropas, é exatamente para não ser acusado internacionalmente de ser ele a inviabilizar o acordo. Para quê? Para ter um diálogo com Washington que lhe permita dizer: nós cumprimos o acordo, nós não fizemos nada aqui, que temos soldados mortos, retirámos, estamos completamente a seguir o roteiro, mas isto não tem resultado. Nós estamos a ser fatiados dia a dia, os poderes europeus não nos protegem, só há uma solução. É os Estados Unidos armarem convenientemente. Aliás, este é um falhanço ocidental, quer dizer, basta ver a qualidade das Forças Armadas. Quando vejo reportagens, às vezes, em canais internacionais sobre não comem e não bebem há uma semana, ou estão, digamos, do ponto de vista militar, técnico, completamente desapetrechados. Portanto, isto foi uma negligência ocidental. E, apesar de tudo, houve uma altura em que houve governos pró-ocidentais na Ucrânia. Não havia uma percepção, desculpa interromper, só para dizer, não havia uma percepção. Eu lembro-me bem, até porque entrei um pouco nesse debate sobre a parceria à leste e sobre a questão justamente do acordo com a Ucrânia. Não havia na altura percepção deste risco, não havia mesmo. Mas como é que não pode haver? Mas não havia, ninguém falava disso, eu não ouvia ninguém falar disso, mas não havia.
Eu acho que nós confiámos muito numa situação que é cómoda, que aliás pode ser transportada até para uma certa comodidade com a zona do Mediterrâneo. É ter lá um tipo que controla a situação interna, que estanca, por exemplo, a imigração no norte da África, que é um ditador, controla, um militar, e isso é confortável para os poderes europeus. E o Putin, apesar de tudo, simbolizava mais ou menos o mesmo tipo de perfil político. Agora, e era de certa maneira previsível, nós achávamos que conhecíamos todos os próximos passos da Rússia através da sua história, não era? Sim, não havia essa percepção. Mas chegávamos a um ponto em que não acreditávamos que ele de facto fosse mais longe. Pronto. E agora estamos a tentar gerir. Ele foi mais longe. E ele foi mais longe porque ele é consequente com aquilo com a estratégia nacional russa, que basta ir à internet ler em inglês. Não é preciso saber russo, basta perceber um pouco do que é a ferida aberta com a queda da União Soviética, basta perceber porque é que ele chega ao poder e como é que ele exerce o poder, basta perceber como é que ele, nos últimos anos, e isto até tem sido escola noutras paragens, fala da Turquia, fala da Hungria, fala eventualmente da chegada ao poder da senhora Le Pen em França. Eu acho que a Grécia é muito mais... a crise da Ucrânia é muito mais do que uma circunstância a leste, uma zona tampão, pode ser uma caixa de Pandora para um desequilíbrio permanente, entre grandes poderes europeus. Só um ponto que tem a ver um bocadinho com a história da Guerra Fria. O Ocidente, que ganhou a Guerra Fria, naturalmente, eu diria que explorou o sucesso desta vitória na Guerra Fria um tanto longe demais, nomeadamente em termos da imagem que fez passar da humilhação de Moscou. E isso, por um lado, tentou acomodar isso ao trazer o Sr. Putin e a Rússia para o G9, procurou dar-lhe, digamos, um espaço de credibilidade democrática no quadro internacional, mas, por outro lado, não deixou de fazer os seus avanços progressivos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a situação que se vivia na Geórgia aqui há uns anos. Estou-me a lembrar, por exemplo, das bases que os Estados Unidos conseguiram à luz da guerra contra o terrorismo no Uzbequistão ou no Quirguistão. E, portanto, há um momento de uma espécie de cerco que é visto em Moscou assim, e que há uma espécie de noção de que cada vez estão-se a chegar mais próximos. A União Europeia chegou aos Bálticos, chegou à Polónia, a NATO também lá chegou, os aviões andam ali à volta, mas quando nós vemos um avião russo passar... Pela vontade desses Estados. Pela vontade desses Estados, mas quando nós vemos um avião russo passar junto à fronteira de um Estado europeu, já ficamos preocupados porque, embora isto não vá contra nenhum acordo internacional. Portanto, nós temos que também perceber o seguinte, o caso, o que você disse agora tem toda a razão, pela vontade desses Estados. Imaginemos que a Ucrânia tinha essa vontade. Você considera que é natural que nós alarguemos a fronteira NATO para a fronteira leste da Ucrânia e façamos entrar, se eles assim o quiserem, se houver condições, a Ucrânia para dentro da União Europeia? Eu não acho. Eu acho que há países que têm... Repara uma coisa. Há países depende do calendário que tiver a falar. Desculpa. É que há países que têm uma determinante natureza geopolítica que não podem fugir. Alguma vez Cuba deixou de fugir da sua realidade geopolítica? Alguma vez Cuba teve total e completa soberania para se afirmar num quadro... Porquê é que você dá essa possibilidade aos Estados Unidos face a Cuba e não a dá à Rússia face à Ucrânia? Estamos a falar de proximidade, estamos a falar de equilíbrios no espaço global. Eu sei que é difícil ver isto numa perspectiva neutra, mas temos que olhar bem para aquilo que são os equilíbrios saídos da Guerra Fria e, em particular, para a humilhação que muita gente em Moscovo e na Rússia hoje sente pela circunstância do mundo ocidental os ter pressionado pós-Guerra Fria. Isso é uma questão de fato que eu nem discuto, mas tenho dois argumentos para contrariar esse argumento de facto. Um é essa vontade dos Estados que prevaleceu no centro da Europa, nos Bálticos, e está a prevalecer também em muitos países dos Balcãs. E a outra parece-me ser o facto de haver um debate nos Estados Unidos, interno, sobre se a Rússia tem que ter um direito de veto informal dentro da NATO. E parece-me que não. Eu não quero eu quero ter boas relações com a Rússia, mas não quero reavivar as esferas de influência do passado, não quero que essa narrativa regresse a um ponto em que isso bloqueie
todo o sistema de alianças que tem sido até muito benéfico para a Rússia. Sim. Muito benéfico para a Rússia. Uma das dificuldades que o Ocidente tem de convencer a Rússia, peço perdão só para concluir, é exatamente de dizer que os Estados que antigamente pertenciam à União Soviética, ou à esfera de influência soviética, são hoje uma garantia de segurança à Rússia. Do Ocidente e à Rússia. Não, a Rússia não pensa assim. Não pensa assim, mas tem que ser convencida que é assim. E o terrorismo, por exemplo, é um ponto, é um denominador comum dos interesses ocidentais e russos. Mas do ponto de vista voltaremos russo com certeza a este e a outros temas. Eu agradeço aos três a vossa presença. O Europa 28 fica por aqui. Voltamos na próxima semana para mais uma viagem sobre a atualidade europeia.